Começaram as quartas de final da Copa do Brasil e os confrontos são São Paulo e Atlético Mineiro, Bahia e Flamengo, Vasco e Atlético Paranaense, Juventude e Corinthians. E lembrando, se você gosta desses vídeos de análise de futebol, por favor, não deixe de se inscrever. A gente está quase chegando a 500 inscritos. Inacreditável, muito obrigado por todo o apoio que você vem dando. E a maioria de quem assiste os vídeos são não inscritos, olha só essa foto. Enfim, São Paulo e Atlético Mineiro. Ambos os times estão jogando Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Isso tem seus prós e seus contras. Prós, mais chances de ser campeão, seja numa Copa ou na Liga, certo? Contra, desgasta o elenco, sendo que um dos principais nomes do Atlético Mineiro sofreu com lesão. Foi o Hulk, e vai voltar justamente nessa fase mata-mata, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. E o calendário é muito cruel, porque após esse jogo contra o Atlético Mineiro, vai ser contra o Fluminense domingo, no Maracanã, e no próxima quarta vai ser contra o Atlético Mineiro de novo. Aí vai pro Brasileirão contra o Cruzeiro e na outra quarta contra o Botafogo no Engenhão pela Libertadores. Botafogo que, na minha opinião, é o favorito a ser campeão, como eu disse nesse vídeo aqui. Se você não assistiu esse vídeo, assiste. Tá muito legal, tá muito bom. Aí ok, depois do Botafogo dá uma tranquilizada, certo? Não, Internacional. Depois, Botafogo de novo pela Libertadores. Ou seja, o elenco tem que estar na ponta dos cascos. Tem que estar preparado. Aí, mais uma observação aqui, tá? Depois do Botafogo pela Libertadores, é o Corinthians. Corinthians no Morumbi. Clássico. Imagina como vai estar o clima do São Paulo se for eliminado da Copa do Brasil pro Galo, da Libertadores pro Botafogo e já voltar pro Brasileirão perdendo pro Corinthians. Não sei se aguenta não, hein? Próximo jogo, Bahia contra Flamengo. O Bahia que depois dos investimentos do Grupo City virou outra coisa, né? Mudou de prateleira. Bate de frente com times do patamar do Flamengo. Porque Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro, isso é um meio de campo de time grande. E o Bahia tem o Gilberto também, que voltou da Europa. É um elenco de time grande. Marcos Felipe, que também é um bom goleiro. O centroavante, o Everaldo, que é muito bom jogador. Gosto muito do futebol do Tassiano. Sinceramente, o Bahia tem peças muito interessantes. Já o Flamengo, que estava meio abatido por causa das lesões de Arrascaeta e Pedro, tiveram dois reforços. Alexandro, que saiu da Juventus e não tinha nenhum contrato, veio de graça. E o Michael, que voltou da Arábia, que eu também citei nesse videozinho aqui. Se você assistir, eu vou agradecer bastante. Alexandro, que assinou o contrato até dezembro de 2026, e a gente não sabe se ele vai jogar na zaga ou na lateral esquerda, onde já tem o Vinha, que foi contratado e vem sendo pouco utilizado, certo? Ou o Ayrton Lucas, que é o titular dono da posição. E agora, com o Alexandro chegando? E outra pergunta, quanto vai ser o salário dele? Quanto vai ser o salário dele? Porque em 2022, aqui segundo a Wikipedia, ele ganhava 11 milhões de euros por ano. Eu vou deixar aqui quanto que isso dá em real, mas é muito dinheiro. Mas essa é a minha opinião. Talvez ele entre, faça gol, resolva o problema da zaga do Flamengo e aí tudo que eu falei cai por terra, queimei a língua e eu assumo. Mas, pra mim, quem passa nessa disputa aqui é o Flamengo pelo elenco melhor. E, rapaz, esse mês de novembro vai ser decisivo. Decisivo. Novembro não, setembro, desculpa. Vai ser decisivo pro Flamengo. Por quê? Primeiro, confronto contra o Bahia. Na Fonte Nova, primeiro jogo. Segundo jogo, Corinthians e Flamengo na Neoquímica. Terceiro jogo, Flamengo e Bahia no Maracanã. Quarto jogo, clássico, Flamengo e Vasco. Não tem favorito. Quinto jogo, Flamengo e Peñarol. Primeiro jogo no Maracanã. A decisão é lá no Uruguai. Jogo muito, muito, muito difícil. Muito difícil. Se o Flamengo não garantir aqui, vai ser o mesmo sofrimento que foi contra o Bolívar. O Bolívar não era um time bom. Não era um time bom. Mas levou para altitude e correu tudo que tinha para correr. O Flamengo passou. Mas foi por isso aqui, ó. Por isso aqui que o Flamengo passou. Grêmio e Flamengo. Jogo difícil, mas dá pra ganhar. E Peñarol contra o Flamengo. E aí acaba o mês de setembro jogando contra o Atlético Paranaense
no Paraná. A torcida que já não está tão satisfeita com o Tite, certo? Com esses novos reforços, se o Flamengo não passar a vencer, eu não sei se o Adenor segue até o final do ano não, viu? Porque já vem sendo muito criticado pela torcida, e a torcida também critica a diretoria pela venda que falhou do Wesley, inacreditável. Por conta de documentos atrasados, o Flamengo perdeu 20 milhões pelo Wesley. Inacreditável. Torcedor flamenguista, eu quero saber a sua opinião, por favor. Escreve alguma coisa no comentário, eu quero ouvir sua voz. Próximo jogo, Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Um confronto equilibradíssimo, né? O Vasco que vem numa crescente, com o Verratti fazendo gol de tudo quanto é jeito. E o Atlético Paranaense que sempre chega nessas competições, principalmente Copas, né? Com um elenco muito forte, até porque eles jogam muito bem em casa. Mas o Vasco também, em São Januário, é um time acima da média. Então, esse jogo vai ser decidido por quem jogar melhor em casa. O que eu quero dizer com isso? O Vasco fez 3-0 em São Januário e o Atlético fez 2-0 na Arena da Baixada, o Vasco vai passar. Quem fizer mais gols dentro de casa vai ganhar essa disputa. E o último confronto das quartas de final, Juventude e Corinthians. Corinthians que está brigando contra o rebaixamento no Brasileirão, certo? E o Juventude que vem fazendo uma campanha muito legal, principalmente dentro de casa, no Alfredo Jaconi, que também é muito difícil jogar lá. O Juventude é impressionante no Alfredo Jaconi, cara. Porque se você for olhar as peças do Juventude, talvez você não se assuste tanto. Mas quando vê a campanha do time jogando dentro de casa, é algo assim invejável, para dizer outra coisa, é algo surpreendente. Então, vamos para as considerações finais. São Paulo e Atlético Mineiro. Quem passa? Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro passa porque decide em casa. Por isso. Vai empatar no Morumbi, vou dizer 1-1, e dentro de casa vai ganhar. 2-0. Bahia e Flamengo. Primeiro jogo sendo na Bahia, decidindo no Maracanã. Flamengo passa. Vasco da Gama e Atlético Paranaense. O Atlético tem um time melhor, viu? Tem um time melhor, mas eu tô sentindo que o Vasco vai chegar longe, cara. Vasco passa. Vasco passa. Juventude, Corinthians, Juventude passa. É isso. Então, Atlético Mineiro, Flamengo, Vasco e Juventude. Esse é o gabarito de quem passa para as semifinais da Copa do Brasil. Muito obrigado por assistir. Até a próxima!